Siga o seu coração, embora você talvez ou provavelmente descarte esse conselho no todo, talvez o abrace em parte. Talvez seguir à risca o conselho ou a indicação seja algo claramente estúpido a se fazer. Afinal, o nosso coração nem sempre nos conduz ou sugere coisas que são particularmente boas. Mas sim, por conta da queda e deste lado da existência nós nunca nos vejamos completamente desvencilhados de um coração afetado pela queda e que, portanto, é profundamente corrompido e enganoso, nós podemos perfeitamente, mais uma vez, rejeitar a indicação comum de seguir o coração no todo, mas secretamente, nos recônditos da alma, abraçá-la em parte. É o que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente no caso de Ló. Nós somos informados pela própria palavra do Senhor que estamos tratando com alguém que, pasmem, foi alcançado pela graça salvadora de Deus. Segundo Pedro, como nós vimos o testemunho da própria Escritura, nos fala a respeito de um homem que vivia completamente incomodado e profundamente irritado ou indisposto diante do comportamento antinatural daqueles que estavam à volta dele. Contudo, ao silenciar no que não deveria silenciar, esse homem justo, segundo a própria Escritura, vai assimilando o que não deveria assimilar e se torna mais parecido ou em certas questões mais caracterizado com os que são inimigos do Senhor do que com alguém que vive debaixo de um próprio coração guiado pela palavra. Ló certamente é aquele que repudiaria o conselho siga o seu coração no todo. Mas certamente o texto nos mostra que Ló é esse que, em parte, abriga o conceito. Veja, ele não compactua com os valores de Sodoma, ele os detesta, mas ele ama o prestígio, ele ama o conforto, ele ama as suas posses, ele ama os papéis de liderança, por assim dizer, que o texto nos mostrara anteriormente, ao sentar ele às portas da cidade. Ló é aquele que consegue, então, repudiar a imoralidade acentuada dos sodomitas e daqueles povos naquela região, ao passo que foi seduzido para ir naquela mesma direção, quando diante do seu próprio tio exerceu a opção livre de ir então com a sua caravana e seus pertences para lá, porque olhou para as campinas de Moabe e entendeu que ali seria um lugar próspero, que adicionaria ou acresceria ainda mais aquilo que de prosperidade já o abundava. Portanto, irmãos, o que nós temos diante do texto é que seguir o nosso próprio coração, quer seja em todo ou em parte, sempre provocará custos. O texto nos mostra que a conta sempre chega e o valor não é barato. Ló aqui, meus irmãos, aparece nos últimos versos em que ele será diretamente no Antigo Testamento, pelo menos, apontado ou referido. Nós temos aqui como que o crepúsculo de um homem, do qual nós não sabemos como foi o fim dos seus dias, como sabemos o de Noé, ou de Abraão, ou de outros homens proeminentes narrados pela Escritura, mas aqui, no fundo de uma caverna escura, apontando para o fundo do próprio poço vivido por ele. O que nós temos, irmãos, nessa manhã a aprender por meio desses versos é que Ló colhe os amargos frutos ocasionados por ter ouvido e seguido o seu próprio coração, ao invés de seguir a instrução do próprio Senhor. É aqui que nós percebemos o desfecho da narrativa que se refere a Ló, meus irmãos, em dois momentos. Perceba, do verso 30 ao verso 35, nós vemos o pecado amargo concebido no meio de uma caverna. Depois, do verso 36 ao 38, o que nós vemos são as consequências sempre presentes desse pecado. Ló colhe os frutos amargos e dolorosos
dos pecados por seguir e ouvir o seu próprio coração, ao invés de seguir aquilo que o próprio Senhor lhe aponta em sua verdade revelada. Nos diz, meus irmãos, que esses frutos são colhidos logo apresentados pelo texto. Note que no verso 30, uma movimentação, mais uma vez, é descrita relacionada a Ló e seus familiares. É dito que ele então se desloca de Zoar em direção ao monte. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas. Note, irmãos, que o texto nos mostra que Ló se dirige exatamente para o lugar que foi apontado anteriormente pelos próprios anjos do Senhor. Lugar este de refúgio negado pelo próprio Ló. Se você percebe no verso 17 do mesmo capítulo 19, é dito então que os anjos, havendo-os levado fora, disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Ló é esse que diz: não, Senhor meu, no monte não. Por acaso eu não posso ir até Zoar? Ela não é pequena. Ou seja, embora contaminada pelos ventos de Sodoma, não é ela uma cidade relevante onde eu possa lá então viver e preservar minha própria alma. O Senhor Deus então, de acordo com os seus próprios desígnios santos, faz com que Ló vá até a cidade. Mas agora o texto nos mostra que Ló sai de Zoar, lugar esse proposto pelo próprio Ló, que seria sinônimo de sua segurança e de uma vida um pouco mais tranquila, para o lugar onde Deus havia indicado. O texto nos diz que a razão dessa mudança, ou a razão que explica essa dinâmica, é exatamente o senso ou sentimento de insegurança. Nos diz o texto, então, que eles receavam permanecer em Zoar. Nós não sabemos a razão específica pela qual o receio de Ló e suas filhas se instala. Mas há algumas situações que podem, meus irmãos, muito bem ser plausíveis dentro do próprio contexto. É possível que Ló, então, ao olhar para tudo que havia acontecido, então meditasse ou concluísse ou deduzisse com suas filhas algo como: veja, e se o mesmo juízo cair sobre Zoar? Ela se afeiçoou a Sodoma, ela está no meio do caminho entre Sodoma e o próprio monte. E se o Senhor Deus, aqui a partir desses habitantes que vivem juntamente comigo, derramar o seu juízo mais uma vez? Ora, esse não é um lugar seguro, pode haver a iminência de um novo juízo. É possível, o texto não diz. Também é possível que Ló se sentisse inseguro em razão exatamente do que as testemunhas em Zoar, como qualquer outra daqueles lugares, soubessem o que havia acontecido recentemente. Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina foram subvertidas pelo juízo que desceu do céu. É possível que Ló, então, tenha chegado à conclusão de que, bom, talvez eu não seja uma pessoa muito benquista aqui. É possível que essas pessoas tenham medo que algo possa acontecer com eles exatamente por conta de minha própria presença. E se eles forem hostis a mim? E se os habitantes de Zoar, então, se voltarem contra mim, assim como os de Sodoma se voltaram naquele momento, quando recebi os hóspedes? Mais uma vez, nós não sabemos a razão específica pela qual o receio de permanecer em Zoar se instala, mas essas são razões possíveis. Mas o texto mostra, então, o desfecho de Ló, ou o começo do desfecho sombrio. O texto nos diz, então, que ele vai até ao monte por recear permanecer em Zoar, e agora passa, junto com as suas 2 filhas, a habitar numa caverna. O que nós temos, meus irmãos, é o contraste e a ironia triste, claramente estabelecidas pelo texto. Quando nós voltamos, por exemplo, a alguns capítulos, especificamente no capítulo 13 de Gênesis, no verso 10, o que nós vemos é exatamente a passagem que descreve o momento em que Abraão diz: escolhes para onde tu vais. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E o texto então nos diz que Ló, olhando para as campinas de Moabe e para as planícies férteis em direção a Zoar, como que o próprio jardim do Senhor, opta para seguir aquela direção, mesmo o próprio texto nos dizendo que aqueles homens que habitavam ali eram maus e perversos inimigos do Senhor. Aquele homem que sai numa situação onde não podia habitar com o seu próprio tio, dada a riqueza abundante de ambos, cuja terra sequer poderia sustê-los no mesmo local. É esse
achado no fundo de uma caverna escura, sem nada, e com a memória do juízo que acaba de se abater sobre Sodoma e Gomorra. O pujante e imponente Ló é esse que agora se encontra no fundo de uma caverna escura com as suas duas filhas, depois de testemunhar o juízo do Senhor, que ao cair sobre aquelas cidades, consumou tudo o que ele havia construído ao longo do tempo. Eis, meus irmãos, a ironia do próprio texto. Aquele que saíra com posses se encontra sem nada, habitando o fundo de uma caverna. Mas é interessante que, quer seja no fundo de uma caverna, inclusive sem posses ou não, o que nós temos aqui é um movimento do coração que agora se encontra seguro, ou pelo menos com um senso de segurança maior do que quando estava em Zoar. E é exatamente aqui, meus irmãos, nós precisamos entender, não há segurança real quando nós somos sempre rebeldes contra o Senhor e aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra. Não há, de fato, senso concreto de segurança, não há verdade naquilo que o nosso próprio coração nos sugestiona, em que nos quer acreditar ou nos fazer acreditar de que nós nos encontramos bem, quando estamos divergentes ou caminhando em direção contrária à vontade revelada do próprio Senhor na palavra. Assim são os ímpios, nós sabemos muito bem, eles são confiantes na maioria das vezes, eles são aqueles que se colocam como exemplos para todos de verdadeira felicidade, satisfação e concretude, sem necessariamente seguir os ditames de uma suposta religião ou de um suposto livro sagrado. O que nós temos, meus irmãos, é exatamente esse movimento sendo descrito como pura maquiagem de corações caídos. Não há segurança real fora daquilo que esteja alinhado com o próprio Senhor, revelando a sua vontade em sua palavra. A segurança pretendida por Ló transforma-se em insegurança e o faz achar abrigo exatamente aonde o Senhor tinha apontado originalmente o lugar para a sua fuga. Ló então colhe o fruto de ter seguido o seu próprio coração lá atrás, ao sair com as suas posses para Sodoma e Gomorra. Agora então ele se encontra sem nada e habitante de uma escura caverna. Mas percebam, irmãos, que esses frutos eles se ramificam de uma maneira profunda, triste e, por que não, tétrica. Afinal, nós vemos agora algo que tem a ver com a própria família de Ló, pelo menos a família que lhe resta, aquela construída a partir do seu casamento com a sua esposa supostamente sodomita. Nós temos agora Moisés, aquele que registra o texto, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, nos mostrando o que acontece no seio dos sobreviventes ao juízo derramado sobre Sodoma. Há um conluio entre as duas filhas de Ló contra Ló, ou de maneira mais precisa, usando Ló para que determinados fins sejam alcançados. Nos diz o texto, irmãos, que a primogênita se dirige à mais moça e então diagnostica uma situação que aos olhos delas é irredutível. E qual é essa situação? Não há como haver continuidade de descendência aqui. Nosso pai está velho, verso 31. E não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da terra. É isso que ela diagnostica. Veja, olhe à sua volta. Estamos numa caverna, num lugar estranho, em um monte. Nosso pai é velho. Ele provavelmente não casará outra vez. E ainda que assim o fosse, nós não teríamos tempo para aguardar então os frutos desse matrimônio, até que nós pudéssemos então novamente casar e continuar a descendência em nome de nosso Pai. Além disso, não há homem na terra que, de acordo com o costume universalmente percebido, se una conosco. Essa é a conclusão, essa é a tese
atestada pela primogênita. Diante disso, o que ela propõe para a resolução do problema? Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Os tentáculos dos frutos colhidos por ouvir e seguir o próprio coração e não o Senhor são cada vez mais tensos, devastadores e profundos. O que nós vemos, irmãos, é obviamente o diagnóstico da filha mais velha sendo facilmente desmontado pela própria realidade. Primeiro, ela diz: não há homem na terra que venha a unir-se conosco segundo o costume da terra. Falso. Ora, há homens na cidade mais próxima, em Zoar, há homens naquela redondeza, há homens sim. O mundo não foi devastado absolutamente pelo juízo do Senhor. O juízo se abateu sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Ainda há sim pessoas do sexo masculino com as quais essas mulheres podem constituir família e então suscitar a descendência. Segundo, as duas filhas sabem de quem o pai é sobrinho. Nota, irmãos, a dureza do coração e até onde ele vai, sempre mais longe e para mais distante daquilo que deveria representar uma ruptura ou um ponto de retorno em direção ao Senhor. As filhas nem sequer parecem suscitar em seu coração que o caminho melhor seria, então, voltarem para Abraão e, quem sabe, com o próprio pai. Novamente, então, unindo-se ao povo do Senhor e assim continuar a viver. Isso parece que nem sequer passa pela cabeça delas. Assim como não passa ou parece não passar na cabeça do próprio Ló, o pai delas. Perceba, Ló, como já havíamos dito, é aquele que voluntariamente vai até Sodoma e se torna uma figura proeminente ali. Ló é aquele que foi capturado pelos 4 reis, juntamente com todo o povo de Sodoma e seus pertences. Ló é esse que foi posto em liberdade por Abraão. Nesse contexto, Ló já poderia ter então voltado ao convívio do patriarca, mas ele prefere voltar novamente para Sodoma e continuar a sua vida ali. Ló foi tirado com as suas 2 filhas como num tição no meio de um fogo, salvo do juízo, colocado fora da cidade. Salva a tua vida e corre. Ele poderia novamente, a partir disso, ter retornado ao convívio com Abraão, mas ele não faz. Ele vai para Zoar e depois para um monte. Vejam, irmãos, não parece passar na mente dos 3 que o certo a ser feito em arrependimento é exatamente retornar de onde saíram. Nós não sabemos, meus irmãos, obviamente, as razões pelas quais isso acontece ou aconteceu com esses personagens. Se por soberba, se por vergonha, se por tristeza a ponto de quase que amarrá-los às mãos. O ponto é, eles não retornam para onde deveriam. E então a resolução absurda é tida como viável e sábia. Se esta é a situação, se este é o estado de coisas, vamos embebedar o nosso pai, deitemo-nos com eles e então garantamos que haja descendência suscitada pelo nome de nosso pai. É algo seríssimo, irmãos, porque se trata de uma atitude tão vil e antinatural que mesmo entre os povos da Campina, Sodoma, Gomorra e adjacentes, tal prática era tida como inconcebível. Mas é isso que passa e se sugere no coração daquelas moças. É verdade, elas, assim como o pai delas, haviam sido tiradas de Sodoma, mas Sodoma não havia sido tirada do coração deles. Mas é interessante e importante, irmãos, entendermos o que está acontecendo aqui. Não é que essas 2 moças fossem depravadas no seu sentido mais absoluto e integral do termo, como os sodomitas amavam a depravação.
Não é isso em questão. É verdade, elas agiram de forma promíscua nesse aspecto, mas note, elas não estão interessadas por qualquer sinalização de prazer consequente deste ato maligno. Elas não buscam a perversão sexual como os habitantes de Sodoma buscavam, encontrando satisfação, prazer e desejo naquele exercício. Não, irmãos, veja, elas apelam a um ato imoral e antinatural para que uma condição do coração seja alcançada e satisfeita. Qual é a condição do coração? Para que nós conservemos a descendência de nosso Pai. Não são mulheres imorais, no sentido como os sodomitas eram, meus irmãos, mas sim são mulheres que apelam a um ato de profunda imoralidade, dispostas a fazer o que fosse necessário para atender o desejo do coração. O ponto é, por mais horrendo que seja o ato, vale tudo para continuar a descendência do Pai. Você diga talvez do seu íntimo, com um certo desconforto, desgosto, quem sabe até com camadas de nojo. Não, isso é demais. Mas talvez se eu traduzir o princípio que está envolvido na ação de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais confortável, um pouco mais maleável, você não seja encontrado da mesma forma. A tradução disso aqui é: os fins justificam os meios. Talvez esse seja o seu padrão ético, sabendo você ou não. É verdade, irmã, isto aqui é um ato de extrema imoralidade, antinatural e maligno, mas veja, o nome de nosso Pai não pode se perder na história, a descendência precisa continuar. Há um desejo maravilhoso pela maternidade, e esse não é o problema são os meios para que os fins sejam alcançados. E é assim que muitos marcham. Desde que os fins sejam nobres e justos, os meios utilizados para que esses fins sejam alcançados, embora sejam maus, sujos e pervertidos, são aceitáveis, porque no fim das contas, a nobreza e a utilidade dos objetivos suplantam ou cobrem a malignidade dos meios empregados para obtê-los. Vale tudo, por mais horrendo que fosse o ato. Note, irmãos, aqui há um outro contraste que aponta para um outro fruto amargo colhido por Ló. O texto aponta de modo muito claro e direto que são as filhas e não o pai que tutelam toda a situação. Qual é o contraste aqui? Ora, Gênesis, meus irmãos, no capítulo 18, verso 19, quando o Senhor estabelece o padrão da aliança em relação à condução da casa, diz assim: porque eu o escolhi, o Senhor dizendo sobre Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É exatamente esse, meus irmãos, o contraste ou a própria ironia. Ló falha exatamente na condução dos seus. E pela magnitude do que está acontecendo, o que é mais provável que explique e acomode a situação é exatamente pensarmos que esta não foi uma falha pontual, mas Ló abdica de conduzir os seus debaixo da fé e dos princípios verdadeiros. É algo tão abjeto que ele não fará em sã consciência. Nós precisaremos embebedá-lo, nós precisaremos entorpecê-lo, para que a gente possa então conseguir o objetivo pretendido. No vácuo da autoridade, irmãos,
O que nós percebemos é que sempre alguém exercerá a autoridade. No vácuo da liderança, o que nós vemos é que sempre alguém exercerá a liderança. No vácuo, meus irmãos, daquilo que deveria ser apontado pelo cabeça e pela condução, o que nós vemos pelo próprio texto é que esse lugar nunca fica vazio. Notem, irmãos, sobretudo pais, alguém liderará o seu filho. Alguém o instruirá. Ainda que seja o próprio coração deles. Isso deveria fazer com que todos nós aqui tremêssemos. E suplicássemos ao Senhor Deus que, pela graça, o que foi dito em Gênesis capítulo 18, verso 19, pelo próprio Senhor, possa se tornar um padrão, meus irmãos, para as famílias dessa igreja, como deve ser o padrão para o próprio povo do Senhor. Ao fazer aquilo, em outras palavras, Deus, dentre tantas outras coisas, está dizendo: o meu povo, o povo da aliança, caminha dessa forma, não como qualquer outro ímpio, não como os caminhos de Sodoma e Gomorra. Abraão deverá liderá-los aos seus e aos seus descendentes, para que andem no caminho da justiça e do juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que disse a seu respeito. Notem, irmãos, o aspecto geracional. A partir de Abraão, os seus filhos, os seus descendentes, que mais tarde se refletiria em uma nação. O caminho inverso é percebido no texto. Nós temos pais, descendentes, que agora então desaguam em toda uma nação, como Sodoma e Gomorra, completamente pervertidas. O que nós fazemos em casa, irmãos, naquilo que é ordinário, todos os dias, embora os seus olhos possam não atentar para a importância disso, é algo crucial para o destino, humanamente falando, da própria nação, para a saúde da própria sociedade. E essa, particularmente, é uma área em que as mães, mais especificamente, são tentadas. Porque agora devem concorrer com dois objetivos que são contraproducentes na maioria das vezes. Veja, eu não disse que eles nunca, em absoluto, não podem ser, então, concomitantes. Eu disse que na busca por fazê-lo, muitas vezes, um dos dois lados acabam sendo destruídos. Filhos, nesse aspecto, então, passam a ser vistos como empecilhos para o que deve ser feito fora do lar. Sempre um obstáculo, sempre uma trava, sempre algo que atrapalha, ou que talvez não é o momento adequado. Afinal de contas, que tipo de emoção diferente há em trocar fraldas, dar comida, limpar, ensinar a caminhar, a balbuciar as primeiras palavras, a ir conduzindo debaixo do crescimento de uma certa independência, tantas dificuldades ao longo do dia, lidando com os pecados deles mesmos e os nossos. Isso não é glorioso. Glorioso, de fato, é sair, ganhar o pão de cada dia, é então se entregar a uma rotina para angariar respeito e prestígio fora do próprio lar, e então colocar o dinheiro sobre a mesa e galgar posições e evoluir e ser então percebida no mundo. Isso é glorioso. O problema é que essa é uma visão de glória mais sodomita do que da Nova Jerusalém. Como isso aflui para o próprio domingo? Mães que sentam com seus filhos e que já carregam o fardo e o cansaço de semanas a fio e que agora enxergam no próprio domingo uma luta diante de si. Veja, eu preciso me esforçar para encontrar prazer no exercício dominical, cultico ao Senhor, porque afinal de contas eu vou ter que lidar então com os meus filhos e as demandas deles.
sem perceber que o Deus da aliança é um Deus de famílias, que congrega o seu povo e exige que este então compareça em família para cultuá-lo, dos mais velhos aos mais novos. Portanto, todo o exercício de chamar a atenção deles, de sair para corrigi-los quando necessário, de sair para fazer alguma coisa que apareça em virtude de uma demanda, de então chamá-los sempre a atenção para onde os olhos devem estar, de ouvir o que devem ouvir. Tudo isso, irmãos, é glorioso e solene. Mas talvez soterrados por Gomorra e debaixo dos escombros de Sodoma, essas coisas não encontrem prazer no seu coração. Alguém vai liderar o seu filho. Alguém vai instruí-lo, ainda que seja o próprio coração afetado pela queda. Ló destoa do padrão estabelecido pelo Senhor e agora colhe um fruto horrível, sendo usado pelas próprias filhas para um fim espúrio e maligno. Note que o desejo desenfreado do coração por se obter o que deseja não espera. Venham, ou venhamos, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência, então, do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. O que nós temos, irmãos, do verso 33 até ao verso 35 é exatamente a execução daquilo que foi planejado. Agora, notem as camadas. Nós temos duas moças que acabaram de ver duas cidades sendo destruídas por fogo que desceu do céu. Nós temos duas moças que tiveram suas mãos apartadas de sua própria mãe, porque essa havia se tornado um monumento da incredulidade de amar mais os valores do mundo do que o próprio Senhor. Nós temos duas moças que são capazes de fazer tal ato. Elas acabaram de ver sua própria cidade sendo subvertida. Mas parecem não temer a agir como cidadãs orientadas pela cosmovisão daquela cidade. O plano foi traçado e o plano foi executado sem demora. O desejo ardente de dar ao coração o que se quer não espera. A primogênita vai e deita com o pai e depois então conduz a mais nova para que faça a mesma coisa. Verso 35, de novo, pois, deram vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Então, note, o padrão é exatamente o mesmo. Ambas fazem exatamente a mesma coisa, tanto a primogênita quanto a mais velha. O texto, por duas vezes, de modo explícito, nos diz que Ló havia sido embebedado. Veja, Ló é vitimado pelas ações malignas de suas próprias filhas. É verdade. Mas isso não significa dizer que Ló é inocente na situação. Sim, Ló foi usado para um fim espúrio. Mas Ló não é inocente ou uma simples vítima do pecado engenhoso de suas filhas. Por que não? O contexto nos mostra exatamente isso. Note, irmãos, que por duas vezes o plano é executado exatamente conforme o padrão. Vamos dar vinho a ele, embebedá-lo, e então deitemos com ele. Veja, ninguém é embebedado à força. O que nós temos, irmãos, é Ló colhendo
uso, ou os frutos pelo mau uso da bênção que é a bebida dada pelo próprio Senhor, o fruto da videira, o vinho. O problema não é o vinho, o problema é o que acontece com o coração de Ló e o mau uso que ele faz daquilo que é abençoador, ou pelo menos que deveria ser. Ló se embriaga no fundo de sua caverna pelo excesso daquilo que deveria ser algo que comunica algo para o qual se dar graças ao Senhor. O texto mostra que isso acontece 2 vezes em 2 dias seguidos. Como assim alguém é mera vítima do que está acontecendo? Sim, é óbvio. Ló não sabe das consequências ou dos finalmentes, mas ele não é inocente por se colocar abertamente em uma situação onde o seu juízo não estará em suas condições normais. É muito difícil que alguém completamente embriagado, a ponto de estar visivelmente dopado pelos efeitos do álcool, consiga conceber ou estar em condições para que uma concepção aconteça. Ló é alguém que tem o seu coração exposto pelos efeitos do mau uso do que deveria ser bênção. O vinho não é culpado de um Ló vítima das circunstâncias. O vinho apenas é a ocasião que traz à tona as sujeiras do coração de Ló. Talvez você não tenha percebido, mas deixe-me tentar ser um pouco mais claro. O que nós temos aqui é um reflexo intencional que o autor deseja que nós percebamos entre 2 figuras: Noé e Ló. 2 homens justos, salvos do juízo. 2 homens, um sai de uma catástrofe mundial, o outro sai de uma catástrofe regional. 2 homens que, pelo mau uso do mesmo fruto da videira, se encontram então numa situação de embriaguez. 2 homens que, de acordo com a consequência do contexto, se veem em vergonhas por pecados sexuais na família. 2 homens que, como consequências desses pecados, agora têm de lidar com as maldições a partir daquilo que aconteceu. O pecado dos 2 homens produz consequências históricas. Canaã é amaldiçoado. E aqui então 2 inimigos do povo de Israel surgem: Moabe e Amon. O reflexo é claro. Nós temos provavelmente descendentes cananitas usando vinho para embebedar um pai num contexto de vergonha sexual, com consequências históricas irreparáveis. Mais ou menos 400 a 500 anos depois de Noé, o reflexo da guerra entre as sementes continua. O que nós temos, irmãos, então, são as consequências na parte final, presentes do pecado. O verso 36, que inaugura então a segunda parte, abre com um tom sombrio,
que é o que marcará então a passada até o verso 38. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Eu não sei, talvez nós estejamos já há muito afetados com um mundo que supera Sodoma e Gomorra quase que infinitamente em nossos dias. Que fatos como esse parecem não causar o espanto como deveria causar. Afinal de contas, infelizmente, é o que nós temos ouvido com uma certa frequência por aí. Incesto. Há quem, inclusive, proponha que esse tipo de intercurso, o relacionamento, seja normalizado. Porque eu preciso ouvir o meu próprio coração e dar vazão ao que ele entende ser prazeroso e bom, ou uma manifestação aceitável de amor. Não é assim que os profetas dessa geração que você ouve, assim dizem, consideremos então justa toda forma de amor? Pois bem, eis aí mais uma. Ou você inocentemente acha que aquilo é uma ode à família patriarcal, tradicional e bíblica? Entre acordes bonitos e melodias que parecem nos arrebatar o coração, filosofias pagãs e sodomitas vão doutrinando e guiando as nossas mentes. E no mínimo, no final do processo, nós nos achamos como aqueles que parecem não mais ser tão impactados assim por manifestações de nossa cultura que são bizarras, animalescas, grotescas, malignas, que é o que nós encontramos no dia a dia. Eis a nota que inaugura a atmosfera fúnebre. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Veja mais uma ironia triste, irmãos. No mesmo capítulo 19, dos versos especificamente então 6 a 8, Ló é aquele que, diante de um ataque iminente contra os seus hóspedes, que seriam então abusados sexualmente pela turba dos homens de Gomorra. É esse homem que sai e vai à porta de sua casa, se interpõe entre os seus hóspedes e a turba maldita e diz exatamente assim, no verso 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho duas filhas, virgens, eu vou-la trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Veja a triste e dolorida ironia. As filhas que o próprio Ló ofereceu para que fossem abusadas e violadas pelos homens, como se fossem então meretrizes nesse aspecto. É aquelas que conceberão, são aquelas que conceberão de seu próprio pai. Eu tenho duas filhas aqui, tratem como vocês quiserem, abusem-nas. Os homens de Sodoma dizem, não, nós queremos aqueles que você tem recebido em casa, e será o pai que se verá envolvido na situação da violação de suas filhas. Aquilo que foi planejado deu certo. As duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. As notas tristes que se acumulam a essa é que não parece haver qualquer tipo
de noção de arrependimento ou de pesar de suas duas filhas. E isso pode ser deduzido exatamente pelo que o texto nos mostra em relação ao nome ou aos nomes que os filhos levam. Note, o texto diz: a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. O mesmo padrão se encontra no verso 38. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. As duas nomeiam os filhos. No mínimo, você encontra no padrão do Antigo Testamento homens conduzindo o processo e nomeando seus filhos, ainda que ouçam, obviamente, as suas esposas ou tenham de desfazer o desejo de suas esposas a partir do nome. Por exemplo, no parto, então, de Benjamim, aquela mulher morre e ela diz, então, ele se chamará Benoni, ou seja, foi concebido em minha dor e tristeza, ou que me custou a própria vida. E aí, então, o homem diz, não, será Benjamim. As duas dão nome aos seus filhos. Mas mais do que isso, é o nome que é dado a ambos. Nós temos Moabe e Ben-Ami. Moabe, numa leitura literal, seria de seu pai ou do meu pai. Ben-Ami, por sua vez, seria algo filho do meu parente ou filho de um parente próximo. Não parece haver qualquer peso ou sequer remorso. O que parece dar a entender é que as duas filhas estão celebrando de fato os feitos que conseguiram alcançar. A descendência de meu pai continuará. Mas, pastor, não é verdade que os filhos recebiam nomes ligados ao contexto do nascimento deles ou de alguma característica? Sim, é verdade. Mas note, essa não é uma lei. Não é que eles invariavelmente tinham de receber esses nomes. Ou quem nascesse em qualquer circunstância devesse absolutamente receber qualquer nome. Ali há um reflexo de uma prática cultural ligada a isso. Mas não há uma determinação, não há uma lei, não há obrigação. Portanto, o que nós vemos aqui, irmãos, são os filhos do ocorrido nomeados com termos que carregarão para sempre, apontando para os ecos do que aconteceu no fundo de uma caverna escura. De meu pai, ou do seu pai, ou filho do meu parente. As consequências presentes, então, e históricas do pecado, nesse ponto, se iniciam aqui. Moabe e Amon seriam dois dos inimigos do povo de Israel, proibidos de adentrarem ou participarem dos arraiais solenes do Senhor. É assim que o tom pesado e fúnebre apontam as últimas palavras de qualquer coisa que se refira ao justo Ló. É assim que ele aparentemente se despede. E é, entre aspas, colocado nas gavetas dos arquivos da Escritura. Ele é um homem que acorda de sua ressaca e recebe a notícia de que será pai dos filhos de suas filhas. Certamente é algo que o justo Ló repudiaria.
Como conviver com isso? Como conviver dia após dia com um tamanho senso de fracasso enquanto pai? Diga-me o seu dilema e a sua dor familiar. Olhe para Ló. Como suportar o peso todos os dias de ver o ventre de suas filhas crescendo, nos enjoos do primeiro trimestre, a gestação consolidada e avançando, o final onde qualquer movimento mais brusco parece impossível e doloroso, vê-los nascer, tomarem seus braços, ensiná-los, conduzi-los. E toda vez que Ló o chamasse pelos seus próprios nomes, os ecos de uma caverna escura ressurgiriam em seu coração. Como suportar isso? Você não vai achar resposta em qualquer capacidade supostamente resiliente do ser humano. Não são as nossas fibras caídas que justificam isso. Como suportar? Nós voltamos então ao que Pedro nos refresca a memória. O justo Ló, ou seja, um homem alcançado pela graça verdadeira. E isso nos aponta o caminho para que nós possamos compreender como isso poderia ser suportável e superável no coração de um homem assim. Ora, a fé de Ló é aquela que olha então para frente e que verdadeiramente cria que um dia um descendente específico pisaria a cabeça da serpente e então os efeitos da queda seriam revertidos e o seu povo então, ou o povo do descendente que pisaria a cabeça da serpente se encontraria com ele. É a esperança no coração de Ló que o maior dos males, o mais maligno dos males, a coisa mais horrenda, suja e abjeta que pudesse ser concebida ou praticada, inclusive o maior cogitado por nós, teria a sua reversão exatamente porque um dia o descendente prometido restauraria todas as coisas. Isso incluiria a soma incalculável de pecados e omissões de um mau pai alcançado pela graça salvadora de Deus. Em outras palavras, o que faz alguém, então, como Ló, dar um passo de cada vez, dia após dia, com um coração que se eleva para cima da própria desgraça e das consequências legítimas do pecado cometido, não se encontra em Noé ou em Ló como reflexos, mas no Messias. Ló, o homem justo, salvo do juízo. Noé, o homem justo, salvo do juízo. Cristo, o justo, que suporta o juízo. Noé, então, sai de uma catástrofe mundial. Ló sai de uma catástrofe regional. Cristo inaugura uma nova nação. Noé, então, é aquele que se embriaga. Ló, a mesma coisa. Cristo é aquele que permanece perfeitamente santo até o fim. Noé e Ló são os dois que têm suas famílias devastadas, em parte ou no todo, pelas consequências horríveis de pecados sexuais. Cristo é aquele que santifica a sua casa, o seu povo e a sua família com perfeição e imaculado. Noé e Ló mostram que o pecado tem consequências graves, históricas. Cristo nos mostra que nele há uma nova humanidade e o pecado é vencido. É assim que alguém que fracassa profundamente consegue dar o passo seguinte:
sem ser sucumbido pelo peso da culpa. Porque ele confia que a culpa dele seria levada pelos ombros daquele que pisaria a cabeça da serpente. O redimiria. O justo Ló cria nisso. Ora, irmão, se a graça do Senhor é suficiente para conduzir o coração de um homem quebrado nessa profundidade como Ló, e foi suficiente para conduzir outros homens igualmente quebrados da Escritura, porque ela não seria suficiente para reparar as fissuras e os estilhaços do seu coração. Homem ou mulher, mãe ou pai, filho ou sobrinho, como essa graça não pode ser suficiente para reparar os seus próprios dilemas e fazer com que você possa então caminhar, não simplesmente sendo um resiliente que caminha a esmo, mas alguém que firmemente olha para o futuro e entende que mesmo o maior mal que nós possamos cogitar não supera o maior mal que se abateu sobre o único justo e inocente verdadeiramente sobre a terra, Cristo na cruz do Calvário, e daquilo que representou a atitude mais maligna do ser humano contra o seu próprio Criador. A justiça e a vida surgem. Nova vida e vida em abundância. Note, Adão cai no conforto de um paraíso. Noé cai no conforto de sua tenda. Davi cai no conforto de seus palácios, não em um campo de batalha. Ló cai fora de Sodoma e não dentro dela. Cristo vence em um deserto e fora das portas conquista a nossa vitória. Esse é aquele caminho, aquele lugar para o qual o coração do quebrado, falido, mas justo Ló lançava a sua âncora. E nós devemos então fazê-lo, irmãos, porque a menos que você e eu queiramos continuar a ouvir os nossos próprios corações e segui-lo tolamente, no todo ou em parte, o que nós colheremos são os frutos amargos, como os nossos pais colheram no Éden, de seguir ou preferirem seguir a interpretação de Satanás, ao invés de seguirem ao próprio Senhor. Que o Senhor nos livre disso, irmãos, e que nos ajude para que nós, povo suscetível a circunstâncias assim, olhemos então para o autor e consumador da nossa fé, com a certeza, com a firmeza de que apesar de nós, o Deus da aliança sobrepuja infinitamente as nossas próprias limitações e misérias. Um dia, um servo desse mesmo Deus, irmão nosso, nos disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nisso nós, então, confiamos. Vamos orar.